Fala, grande sem luz, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por você estar aqui assistindo mais a esse vídeo, né? E hoje eu vou estar falando sobre um livro aqui bem interessante. Mas antes disso, eu quero me apresentar, né? Se você é a primeira vez que está chegando aqui, sou o Alessandro Asos, sou profissional em iluminação há cerca de 22 anos e totalmente dedicados na iluminação, principalmente a iluminação cênica. E hoje, né, eu vou estar trazendo aqui um assunto bem interessante que a gente falou bastante, foi muito comentado. Aliás, eu já deveria ter trazido esse livro aqui logo no começo, né, desse período, né, que nós começamos aí, que levou uma quarentena e que está até hoje a quarentena aí, né? E levou muitos profissionais a criarem canais, a se profissionalizar um pouco mais no que diz respeito à iluminação de vídeo, né? E a iluminação de vídeo, ela é uma iluminação bem técnica. Se eu tiver algum amigo aí que está assistindo, né, pode estar confirmando aí, ela é um pouco diferente. E quando a gente fala, vamos dizer assim, em termos de linguagem visual, termos de linguagem, elas se parecem muito, porque quando a gente fala, entenda o seguinte, tá? Linguagem, eu digo gênero, tá? Quando a gente fala de gênero, né, ligado para a TV, ou seja, que a gente precisa de uma câmera, existem certos requisitos técnicos que você, como profissional de iluminação, tem que entender um pouco mais. E eu sempre faço, né, eu sempre faço a alusão de que a lente da câmera é como o olho humano, né? Isso daí todo mundo acaba utilizando essa ideia. Então, se a lente da câmera ela é parecida com o olho humano, então ela tem praticamente os mesmos mecanismos, né? Ou seja, ela tem a íris que abre e fecha, que controla a luz, ela vai ter a retina, né, lá atrás, que na verdade, numa câmera DSL, por exemplo, né, ela tem a barrinha lá que ela pega, os espelhos, né, ou então alguma outra que não tem esse sistema também, mas sempre vai ter algum tipo de sistema lá atrás que vai ser compatível com a retina, que vai captar essa imagem para depois jogar e transformá-la de uma maneira digital. Né, a grosso modo é assim que funciona, isso falando grosseiramente, tá? É assim que funciona, que é muito parecido com o mecanismo que o nosso olho tem. Então ela vai fazer a captura da imagem e levar para algum sensor dela, e através desse sensor é o que vai realmente fazer verificação e passar para você. A grosso modo é isso, tá? Falando grosseiramente assim. Por que eu estou falando grosseiramente? Porque eu vou estar indicando um livro aqui que eu acho bem legal e ele é bem técnico. Esse é um dos que eu tenho, né? Eu demorei aqui até para selecionar, porque tem vários interessantes. Então eu vou começar por esse. Outro dia eu falo de algum outro também, que eles são bem parecidos, mas é interessante, né, que mesmo falando do mesmo assunto que é iluminação para vídeo, né, apesar de terem praticamente ser as mesmas abordagens, a abordagem é diferente. Sempre vai ter algo que é diferente. Por isso que eu falo, tenta ler de tudo, tenta descobrir de tudo um pouco e tirar um pouco daquilo, mas entenda que existem essas diferenças entre eles, né? E essa questão do olho, né, ela é muito intrigante e interessante para quem trabalha com vídeo. Por quê? Se você não entender como funciona essa captação, se você não entender que o principal objetivo de uma câmera, vamos dizer assim, mecânica, né, seja a câmera mesmo, tá, material que eu digo, se você não entender que o grande princípio está na luz, você não vai entender como ela funciona. E existem diferentes câmeras, é como movies, né? Movies que a gente tem no nosso dia a dia. Todos eles fazem, você pegar um spot, todos os spots fazem a mesma coisa. O BIM, todos fazem a mesma coisa, entre aspas, né? Com um recurso mais ou menos. O que vai mudar? Toda a parte mecânica dele. E com a câmera não é diferente. Com a câmera, por exemplo, DSLR, que a grande maioria usa, que são essas câmeras vamos dizer assim, de porte pequeno, né, em relação a câmeras de vídeo mesmo, elas são diferentes de uma marca para outra, elas têm níveis diferentes também, elas têm captação diferentes também, porque a parte mecânica dela é diferente. E principalmente o sensor. As câmeras, elas têm um sensor que diferencia muito, principalmente da DSLR, para as câmeras de vídeo mesmo, para as câmeras de filmagem. Tá? A câmera de filmagem. O sensor de câmera de filmagem ele é muito mais delicado, ele captura muito mais. Por isso que muitas vezes a gente tem essas diferenças, né, de uma câmera para outra, por isso que você tem que, entre aspas, até o branco, né, você tem que entender de uma série de requisitos para poder estar fazendo isso. E um dos livros que eu vou indicar hoje é um livro que eu ganhei de um amigo meu, né, Leandro, muito obrigado. Esse livro aqui, ele mudou muito, né, a forma de eu pensar, né, a questão de vídeo, que é, né, a iluminação de vídeo, que esse daqui, olha, é do Tom Eng, né, da editora Senac. É o Vídeo Digital, uma introdução.
Deixa eu deixar mais pertinho aqui. Eu sempre gosto de fazer assim, porque depois eu sempre acabo mostrando, né? Tirando um print aqui para poder colocar ali na thumbnail para vocês. Olha que interessante. Esse livro aqui, ele é um livro extremamente legal, rico em informações, rico em detalhes, né? E eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Então ele tem claro, né, ele vai começar falando das questões dos princípios, como ele pensa, como ele vê, como ele age, como ele trabalha, né? Como o Tom Eng trabalha. E uma coisa muito interessante desse vídeo aqui, que às vezes você pode não encontrar em um ou outro, é que ele trabalha desde a função técnica, ou seja, você vai entender a luz, como ela funciona, como é a questão de captura, você vai entender a questão de ângulos, que para a câmera, ele tem muito mais estudos que dentro da iluminação cênica, até porque para a gente trabalhar com iluminação, né, para vídeo, ela é muito técnica mesmo, então você tem que conhecer princípios técnicos, tá? Quando eu digo técnica assim, você aprende e já tem aplicabilidade. Então as técnicas são diversas técnicas, às vezes para você ter um contraluz, uma frontal, cada livro vai ensinar e acrescentar alguma coisa para você. E uma coisa muito interessante desse livro aqui, que ele tem aqui, depois também, ele fala sobre a questão de edição, ele fala sobre refinando edição, transições, como pode ser feito, ele dá dicas. É um livro, deixa eu pegar aqui, ó, que nem Arranjo de Iluminação, é um livro muito rico, né? Até com ilustrações. As ilustrações, as fotos, acredito que seja um trabalho dele, né? Ó, né? Todo em papel crochê, esse daqui, papel aqui é caríssimo para fazer. Digo isso porque eu estou terminando o meu livro, então eu estou bem por dentro de preços, né? Olha que interessante. E tem a parte aqui de edição. Detalhe, ó, decisões da edição, está comentando aqui como que faz, tudo. Então ele faz um apanhado nesse livro que é muito, muito interessante. A editora Senac, eu sei que ela tem uns livros que ela tem, né, a editora Senac, eu sei que tem uns livros assim que exigem um certo investimento, né? E eu sei, mas é um livro que vale muito a pena você ter na sua estante, né? Eu sei, eu tenho outros aqui, eu vou estar trazendo futuramente, mas esse daqui eu adoro ele por causa disso. E eu aprendi muito com ele. E o interessante é assim. Tem uma coisa que antes de falar isso que eu ia falar. Tem uma parte que ele vai falar de documentários, que eu acho assim extremamente legal. Não sei se o forte dele é documentário, tá? Eu estou falando aqui sem conhecer muito ele. Tem aqui, mas eu não li. Eu estou falando mais do livro do que do autor. Essa parte para mim é muito interessante, né? Porque como eu trabalho, né, com uma perspectiva, né, aqui dentro da internet de, entre aspas, documentação, então eu tento tirar uma ideia de roteiro para isso, né, para estar trazendo aqui para você. Então eu não trago aqui somente por trazer, existe todo um roteiro por trás disso, existe toda uma sequência e uma lógica também. Não trago aqui nada à toa. Isso depois que eu comecei a fazer isso, simplesmente assim o canal redobrou, enfim, mudou totalmente. E o que me ensinou isso? Livro, né? E eu queria comentar aquele momento lá que eu parei para mostrar isso daqui da questão do estilo aqui que ele mostra, né, da questão do documentário, algumas outras coisas que ele tem aqui. Eu estava falando do investimento. E livro, para mim, é investimento, né? Eu falei assim, ele tem o seu preço, porque ele tem um investimento. E é um investimento para você, para a sua carreira, para você aprender. Ou você acha que eu tenho esse monte de livro aqui à toa? Né? Claro, tem alguns aqui que realmente assim, já estão um pouco ultrapassados, mas eu acho importante estar trazendo aqui, mesmo eles estando ultrapassados. Porque faz parte da história, né? Esse daqui não, esse daqui ele está bem detalhado, ele está bem moderno. Eu não sei quando ele foi escrito, vou ver se eu enxergo. Vamos ver se eu enxergo. Nossa, eu vou ter que colocar o óculos. Vamos ver se enxerga, que está difícil, viu? Está muito pequeno para eu ler aqui, está muito pequeno. Mas enfim, ele já tem um certo tempo, que faz uns 7, 8 anos, né, que o Leandro me deu esse livro aqui. Por aí, tá? Por aí, malema, tá? Se eu errei, conta, você me perdoa. Mas enfim, eu sei que eu tenho mais ou menos esse tempo. Então, esse livro me ajudou muito. Então, eu acho que para mim é uma honra enorme estar trazendo aqui e te mostrando mais esse livro aqui. Te mostrando que a questão da iluminação ela é muito mais complexa quando ela vai para o vídeo. Ela é muito mais detalhada, ela é muito mais técnica. É diferente da pegada, né, da pessoa que está assistindo ao vivo. Mesmo porque o nosso olho, tá? Até falando agora aqui um pouquinho da questão técnica, né, para vídeo. Isso é uma coisa que eu deixo bem claro aqui, eu estou dizendo das minhas palavras, tá? Das minhas palavras e experiência que eu tenho. A lente,
Tá? Vamos dizer assim, o mecanismo fotográfico, o mecanismo de vídeo para fazer captura, ele é mecânico. Mas o meu tem automático. Mas vai ser mecânico, porque alguém vai ter que mexer em alguma coisa, certo? Então, muitas vezes, quem está atrás que acaba controlando aquilo. E aquilo, você fechou, tem que permanecer daquele jeito. Ele não tem estrutura, como, por exemplo, no olho humano, o nosso cérebro, ele vê detalhes assim e corrige na hora, né? Existem certas correções. Que eu não vou fazer aqui, senão eu não vou dar aula de visão aqui, mas não é esse o interesse da aula de visão. Mas procura aulas de visão, tudo. Se você quiser, dentro do meu curso, Iluminação Cênica Online, eu tenho praticamente meia hora dedicada totalmente a estar falando da visão e como ela funciona, né, com a recepção da luz. Mas assim, então o nosso olho, né, quando a gente faz para o olho humano, estou ali assistindo espetáculo, estou ali assistindo show, meu olho automaticamente ele aceita tudo aquilo e faz muito rápido. O olho mecânico não. Por mais que você deixe no automático, ele pode perder foco, né? Ele vai, e isso acontece porque muitas vezes tem mudança ali de iluminação. Mudança, por exemplo, de configurações de cores, né? Cores também, ele falou alguma coisa aqui também. E para trabalhar com cores dentro de um vídeo, existem técnicas também, não é uma coisa simples. Beleza? Bom, já falei bastante aqui hoje desse livro aqui, ó, vou mostrar até mais próximo aqui para você ver. Então, não se esqueça aqui, olha, Tom Wang, né, da editora Senac, Vídeo Digital, uma introdução. Eu acho que é um livro que realmente vale a pena você ter aí na sua estante. Por isso que eu estou trazendo aqui, e eu acho que você vai curtir pra caramba esse livro aqui, principalmente se você está entrando nessa área, quer conhecer um pouco mais e quer adentrar o mundo dos vídeos. E uma coisa que eu falo, se prepara, porque a gente vai ter muito mais coisa de vídeo, né, devido a todo esse período que nós passamos e muita coisa está acontecendo dentro do vídeo. Então, ó, se liga nisso, se liga, viu? Beleza? Então, convido você agora, bora iluminar o mundo com muito mais conhecimento nesses vídeos, em captura de vídeo, né, através da luz, beleza? Bora iluminar esse mundão aí. Valeu!